Bem, continuando, então, a gente tem aqui o caso 3, tá? Que mostra pra gente, então, primeira coisa que a gente vai olhar, olhamos as curvas, né? Estão mais ou menos parecidas, essa aqui um pouquinho menos. Os sopros estão pelo menos 6 segundos, né, de expiração, ok? É um sopro real, bem feitinha, técnica. Vamos, então, primeiro para a relação. De tudo que saiu na expiração, quantos por cento saiu no primeiro segundo? Esperado para ela era que fosse 78%, saiu 66%. Deixa eu ver se tem... Opa! Saiu 66%. Se é menos de 80%, que é o nosso número mágico aqui na espirometria, esse paciente tem um distúrbio obstrutivo, uma obstrução. Leve, moderado ou grave? Então, eu vou lá no percentual do previsto do VF1. 77 é maior que 60, então esse paciente tem uma obstrução leve. Houve resposta bronquidilatadora? Então, vamos lá. No volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele tirou, na melhor curva, 2 litros e 60 ml. Para ter tido resposta bronquidilatadora, lembrando os critérios, ele tem que ganhar 200 ml e 7%, os dois juntos. Então, o VF1 pós-bronquidilatador tem que ser 2,260 e 7%. Aqui foi para 2,140, então não ganhou 200 ml. E nem foi para 7%. Então, esse paciente não teve resposta bronquidilatadora, tá? Mais um casinho. Olhou as curvas, tá? Um aspecto bem obstrutivo, né? Bem aquela concavidade, aquela colher, os três bem parecidos. Deu um pulinho aqui para o outro, vamos ver, nem sempre o que parece é o que realmente acontece. Então, a relação, 51%, então era para esperar pelo menos 78%, ele tirou só no primeiro segundo, ele tirou no primeiro segundo apenas 51%. O distúrbio é obstrutivo. Leve, moderado ou grave, 35%, né? Aí, na verdade, quando eu vejo menor que 40%, eu já caracterizo isso como mais grave, tá? E teve resposta bronquidilatadora, eu teria que ganhar 200 ml e 7%, aqui eu até tive mais que 7%, mas esse paciente aqui tem um volume bem pequeno, um volume expiratório forçado bem baixo, né, menos de 1 litro, não ganhou os 200 ml, então não teve resposta bronquidilatadora, tá? Mais um casinho, então, olhei as curvas, estão parecidinhas, está com mais de 6 segundos de sopro, de expiração. O esperado aqui no primeiro segundo ele tirasse 85% de tudo que ele expira. Ele tirou 86%. Tem obstrução? Não tem obstrução. Acima de 80% não é um distúrbio obstrutivo. Mas aí eu vou olhar a CVF dele, que agora a gente vai começar a falar dela. A CVF é como se fosse, assim, vulgarmente falando, chulo, mas é como se fosse o tamanho do pulmão, tá? Só para vocês entenderem. Vocês estão no início ainda aí da pneumologia, no início da pneu, só para vocês conseguirem entender como se fosse um pulmão pequeno, né? Quando a CVF é baixa. Então, esse paciente, o número mágico da espirometria é 80%. Ele tem 68% só de capacidade. Então, depois que ele soprou todo o ar que ele tinha, acabou, né? Soprou tudo. Esse valor foi 68% do que era esperado para ele. Então, eu esperava que depois de soprar tudo, saísse 4 litros e 40 ml, mais ou menos. Saiu 2,760, isso é 68% do que eu esperava. Isso quer dizer, quando eu tenho uma relação normal e uma CVF reduzida, que esse distúrbio, é um distúrbio, não obstrutivo, né? Um distúrbio que pode ser ou não restritivo. Então, vamos entender. A capacidade vital forçada é uma estimativa do volume pulmonar. Não é fidedigno porque, quando o paciente expira tudo, ele não consegue expirar o volume residual, porque senão meu pulmão ia colabar, né? Então, o volume residual permanece dentro do pulmão, mas todo o ar que ele pode expirar sai, e a gente faz uma capacidade vital forçada e não uma capacidade pulmonar total, que a gente só consegue ver com a pletismografia. Como é que eu caracterizo esse distúrbio restritivo? Se a CVF for menor que 50% é grave, se for entre 60% e 50% é moderado, e se for uma CVF maior que 60% é uma restrição leve. Então, voltando aqui, não tem obstrução, 68% maior que 60%, esse paciente tem um distúrbio restritivo leve.
E o que pode fazer um distúrbio restritivo? A gente já sabe que obstrução, o que mais faz é DPOC e asma. E restrição? Tudo que diminui o tamanho do pulmão, tá? Esdrúxulamente falando, mais ou menos isso. Então, o que mais a gente vê na prática são as doenças intersticiais que fazem fibrose, tá? Então, doenças intersticiais pulmonares fibrosantes, principalmente, elas reduzem o tamanho do pulmão. O pulmão fica menor do que o normal e a CVF dele fica reduzida, mas com uma relação VF1-CVF normal. Então, lembrar das doenças intersticiais pulmonares, do derrame pleural. Claro, se eu tenho um líquido que está empurrando esse meu pulmão vai estar menor do que o normal e a minha CVF vai estar reduzida. Se eu tenho uma escoliose, olha a coluna desse paciente aqui, ó, um S, né? Eu tenho uma redução desse meu pulmão, ele está quase que aprisionado, ele não consegue expandir normalmente, eu também vou ter uma redução da minha CVF. Um paciente obeso, ele tem uma camada de gordura muito grande que pesa sobre o pulmão, me dificultando a expandir normalmente. Então, esses pacientes também podem ter uma CVF reduzida. Gestação, o útero aumentado, ele vai empurrando esse diafragma para cima, também reduzindo a minha capacidade pulmonar. Ok? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre os dois principais tipos de distúrbios, os dois tipos, né, de distúrbios ventilatórios que a gente tem, são distúrbio obstrutivo e distúrbio restritivo, como classificá-los, como encontrar na espirometria os parâmetros importantes. E aí eu deixei para vocês um exercício com algumas espirometrias, não vale nota, tá? Mas é só para vocês treinarem e através dos exercícios é que a gente vê se a gente realmente entendeu ou não. Às vezes a gente sai da aula achando que entendeu bem, mas quando a gente pega uma espirometria para analisar, a gente começa a ter dúvida e aí a gente assiste de novo a aula para tirar todas essas dúvidas, ok? Eu vou colocar um vídeo de um paciente fazendo a espirometria também para vocês verem como é que é esse incentivo, né, do técnico. E vou colocar também, tentar achar um vídeo de dispositivos inalatórios. Tem um artigo também da importância da técnica para esse paciente. Se ele não faz a técnica inalatória adequada, a quantidade de medicação, o percentual que vai ser ativo ali para aliviar os sintomas e até mudar o curso da doença vai ser prejudicado. Então, a gente vai mostrar os dispositivos e falar um pouquinho sobre a técnica deles, ok? Obrigada, um beijo.